Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Talvez nós não tenhamos ideia do que é um povo sem terra. Não estou falando desses sem terra de terceira qualidade que tem no nosso país. Estou falando de uma nação que não tem terra, que não tem nacionalidade definida, solidificada, residência, moradia, são estrangeiros, com um futuro incerto. Nós não temos a menor ideia do que seja isso. Nós nascemos em um país consolidado, com todos os seus problemas, dilemas e dificuldades, mas somos brasileiros. Nós temos um solo abençoado, nós temos uma bandeira, temos um hino nacional, uma constituição, poderes instituídos, bons ou ruins, mas estão aí. Temos um país. O último hino que cantamos nos fala do anseio por um país. Um país carrega muito significado. Sou brasileiro, falo português, sou brasiliense, sou mineiro, tenho a minha culinária peculiar, meu modo de falar peculiar, mas acima de tudo sou brasileiro. E isso traz consigo algumas seguranças, alguns deleites, a certeza de que você está no seu país, de que você trabalha, você tem os seus bens, e nesse país você pode criar os seus filhos, construir a sua vida e estar ali tranquilo, sem a ameaça de uma guerra que pode tirar tudo que você tem. Agora imagine o que é ser um estrangeiro, sem terra, sem pátria, sem governo, sem nada. Pois é justamente isso que esse hino fala num primeiro momento. Nós somos peregrinos, nós não estamos no nosso país, nós temos duas cidadanias enquanto brasileiros. Temos a cidadania brasileira e a cidadania celestial. Eu não quero falar nessa tarde brevemente sobre a cidadania brasileira, da qual nós usufruímos, mas eu quero que nós olhemos com um pouco mais de atenção para uma cidadania que tem muito mais valor do que a nossa cidadania brasileira. E daí eu quero que você olhe comigo aqui para Hebreus capítulo 11, verso 8 até o verso 10, que nos diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade, que não tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, no capítulo 12, nós temos o nascimento da igreja, efetivamente. A igreja multifacetada, como nós a conhecemos hoje, integrada por pessoas de diversas nacionalidades, de diversas culturas, pessoas de todos os lugares do mundo. Ali nós temos o anúncio do nascimento da igreja. Deus diz a Abraão: olha, Abraão, de ti farei uma grande nação, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. À luz do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em Romanos, tem o discernimento de que Abraão não era pai de uma linhagem, de etnia, de judeus. Não meramente isso. A paternidade de Abraão estava restrita à fé, como pai da fé daqueles que creram no ressurreto, que creram em Cristo Jesus. Abraão creu na promessa. E quando nós olhamos para a jornada de Abraão, um homem com 75 anos, consolidado em sua terra, em tudo que você poderia imaginar, ele é chamado por Deus para andar errante. Ele é chamado por Deus para ir para um lugar que ele nem sabia onde era. O autor aos Hebreus diz que
pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra alheia. E quando, nos últimos dias de sua vida, o único campo que ele conseguiu nessa terra estranha, que foi, digamos assim, o início de uma grande conquista do povo de Deus, foi um campo chamado Campo de Macpela, onde ele sepultou a sua esposa e posteriormente foi sepultado. Foi o único pedaço de terra que ele pôde dizer: isso aqui é meu, é escriturado, é meu. Abraão não viu a promessa. Ele não viu com seus olhos carnais. Mas o texto bíblico diz que ele creu nessa promessa. E ele viveu por isso. Ele viveu pela fé. E o autor aos Hebreus tem um discernimento além. Abraão não esperava uma cidade a qual construtores e arquitetos humanos podem pensar, projetar e executar. Por mais belas que sejam as edificações humanas e as cidades humanas, elas são transitórias, elas são passageiras. Imperadores levantam, caem. Grandes impérios, grandes cidades, a grande Babilônia, com seus jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, grandes edificações do Antigo Egito que ainda perduram, mas não passam de ruínas. Impérios levantam e caem. As nossas edificações, por mais bonitas que sejam, elas vão fenecer, elas vão passar. Eu digo isso com experiência de causa. Vocês estão dentro de um belo edifício, bem construído, bem edificado, mas que periodicamente precisa ser submetido a manutenções. Se não fizermos as manutenções, o letreiro vai se apagar, a tinta vai fenecer, o reboco vai começar a cair, e aí daqui uns 30 anos isso aqui não vai passar de ruínas. As edificações humanas passam. Nós pensamos que podemos ficar aqui muito tempo nesse mundo. Nós temos escritura das nossas casas, dos nossos apartamentos. Que ilusão. Os carros ficam com o nosso nome. Mas a nossa pátria não é aqui. A nossa terra não é aqui. O reino de Deus não é aqui. O reino de Deus começa aqui com desdobramentos eternos. O verso 10 diz que ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual o próprio Deus é o arquiteto e é o construtor, é o próprio Senhor. Quando nós chegamos em João capítulo 14, início das palavras de despedida do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu estou indo para a casa de meu pai, e lá estou preparando moradas para vocês, para cada um de vocês, moradas eternas. Lá sim é uma morada eterna. Nesse mundo nós vivemos uma ilusão. Eu costumo dizer que nós vivemos esse mundo a ilusão da realidade. Porque nós podemos tocar, nós podemos cheirar, nós podemos ver, os nossos sentidos podem perceber, mas é uma mera ilusão de realidade. O cristão é desafiado a viver sob a ótica da promessa de Deus. A promessa de Deus, não há definição no português para a promessa de Deus. Promessa, no sentido popular, no senso comum, é algo que pode acontecer. Alguém te faz uma promessa, talvez aconteça, talvez não. A promessa de Deus não tem esse caráter de que pode acontecer. A promessa de Deus é que vai acontecer certamente. Não há como ela não acontecer. E estamos nessa peregrinação, na ilusão da realidade, mas desafiados a viver sob a promessa de Deus. A promessa de um lar perene, verdadeiro, o reino dos céus. O reino de Deus não pode ser reduzido a uma ideologia. O reino de Deus não pode ser reduzido a nada desta terra. Porque o reino de Deus é atemporal, é eterno, transcende a tudo que nós imaginemos. E é essa a promessa que o Senhor Jesus tem para nós. E enquanto peregrinamos na realidade da ilusão, nós passamos pelas perdas e nós somos desafiados a olhar para além sob a ótica da promessa de Deus.
Obviamente que os nossos corações se entristecem, porque é mais um gigante que cai, um homem de Deus que vai. É um gigante. Não só pela sua operosidade pastoral, mas pela sua fé, pela sua família, pelas igrejas que ele marcou com a sua passagem, com o seu pastorado, a convivência aqui na segunda igreja, porque antes de tornar-se pastor e ser chamado para essa missão, ele foi membro da segunda igreja. Então muitos lembram dele dessa época. Então, indiscutivelmente, é uma perda altamente significativa, especialmente para aqueles que estavam próximos. Mas não vamos nos enganar no mundo das ilusões, na realidade da ilusão. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós estamos passando. Não se apegue a essas realidades. Viva sob a ótica da promessa, da certeza de que Deus está fazendo uma cidade. Eu me vejo muitas vezes assim. Em momentos como esses de despedida, em que vemos a vida se esvair, a vida se vai, eu me sinto um estrangeiro sem pátria. Quando eu olho para a realidade à minha volta, eu me sinto um estrangeiro sem pátria. As coisas não vão fazer muito sentido sem as pessoas que nós amamos. Um estrangeiro sem esperança. E onde nós vamos achar esperança? Na ótica da promessa da palavra do Senhor. Só nela, irmãos. Só nela. Pelas Escrituras, pelo relato da palavra do Senhor, o reverendo Jader já está com o Senhor. Claro que não é o céu plenamente ainda. Não é o céu plenamente. Está no seio de Abraão. É o que temos pelo relato bíblico. É o que nos foi dado. Está no seio de Abraão, indiscutivelmente desvencilhado das suas fadigas, dos seus sofrimentos dos últimos 3 meses, especialmente. Ele está lá, aguardando a consumação dos tempos. Essa é a realidade que a Bíblia nos apresenta. Para nós cristãos não é um adeus, o reverendo Jada, e para tantos outros que já foram. Não é um adeus, mas é um até breve. Nós vamos nos reencontrar em breve. Então nós não perdemos o reverendo Jader. Nós perdemos algo que não sabemos onde está, com quem está, para onde foi. Nós sabemos com quem ele está. Sabemos muito bem, pelo seu testemunho de vida. Sabemos. Então é um até breve. Há uma dor da saudade que deve ser vivida, o luto deve ser vivido, mas sob a ótica da promessa de uma cidade que está sendo edificada. E é nessa promessa que nos apegamos essa tarde. E é sob a luz dessa promessa que nós conseguimos cantar, que nós conseguimos dizer: Senhor, obrigado pelos dias que o Senhor concedeu ao teu servo. É por causa dessa promessa. É essa promessa que dá significado a tudo. Mesmo quando nós perdemos o chão na nossa peregrinação, nós podemos nos agarrar a essa promessa de que existe algo muito melhor que o Senhor já está preparando para nós. E não há absolutamente nada nessa terra que se compare à promessa do Senhor no reino dele. Não há nada. Nada de bom que aconteça aqui é comparável ao que o Senhor tem reservado para nós. Então que o Senhor, essa tarde, possa fortalecer a nossa fé, que nós tenhamos essa atitude de intercessão pela família que sente a partida do reverendo Jader, os irmãos, os amigos, os parentes todos, mas que não venhamos a perder a ótica da promessa. O Senhor está reservando algo para nós. Se na sua jornada de vida e cristã você se sentir como um estrangeiro, sem pátria, sem esperança, sem nada, se apegue à promessa. É o que vai dar significado, é o que vai dar sentido a tudo. Então que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações.